vamos orar por essa palavra. No final da ministração, eu estarei orando pelos seus pedidos, tá bom? Pai querido, Pai amado, eu venho aqui neste momento te agradecer por esta oportunidade, te agradecer por todos esses que aqui chegaram para ouvir da tua santa palavra. E eu creio que a tua palavra vai ser acalento e conforto para os que aqui chegaram neste dia. Te agradeço por tudo que tens feito no nosso meio. Te agradeço por tudo que tens feito e falado pelo meio da tua palavra. Amém. Amém. Vamos ouvir. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu sei que vai ser uma palavra que renova forças. A palavra é bem conhecida no nosso meio cristão, que é o Salmo 23, em que vai nos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Amém por esta palavra. O Salmo 23 é um salmo onde Davi, provavelmente, ele adorava a Deus, ele louvava a Deus, ele agradecia a Deus por tudo e ele profetizava e decretava que o Senhor era o pastor dele, que nada iria faltar para ele. Davi, ele não sabia do amanhã dele. Ele não sabia se iria faltar alguma coisa, mas ele louvava a Deus, ele orava a Deus e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. A palavra vai dizer: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Escute, Fabíola, como a morte. Não terei medo de nada. Não tenha medo de nada. Por mais que seja um vale escuro de morte, não temas. A morte chegou na tua casa. Infelizmente, não estamos livres de passar pela morte, porque a nossa vida é eterna, mas não é aqui, é lá. E é a Deus que nós devemos temer. Não devemos temer aquele que mata a nossa carne aqui, mas para onde vai a nossa alma? Para onde teremos a vida eterna? O teu esposo, eu não sei se ele estava com Cristo, se ele vivia em Cristo. Se ele estava, ele está descansando, pode ter certeza. Descansando das lutas que passou por aqui, de todos nós que lutamos todos os dias para sobreviver. Mas nós temos um que está do nosso lado sempre. Por mais que a situação esteja difícil, Ele está do nosso lado. Ele nos ajuda a passar por todas as situações, até mesmo no leito, até mesmo numa dor profunda. Ele faz nos descansar. Porque partiremos desta vida para uma vida onde não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais sufoco, não lutaremos mais pelo que comer, não lutaremos mais pelo que beber, pelo que vestir, não lutaremos mais contra o inimigo, porque Deus estará do nosso lado.
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por isso precisamos fazer de Deus, aqui nesta terra, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero. Porque Deus, principalmente, Ele é um Deus dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, porque Ele sabe que eles estão vulneráveis, Ele sabe que eles estão fragilizados, eles sabem que por muitas das vezes ninguém são com eles, estão num tremendo luto sozinhos, mas o Senhor, o nosso Senhor Jesus, é um Deus presente na vida dos rejeitados e desamparados, porque foi assim que Jesus nos orientou. Jesus, Ele tem galardões para dar para os seus, mas sabe para quem? Para aquele que vive a palavra de Deus, aquele que serve a Jesus. E quando chegar aquele grande dia, Jesus vai dizer para mim e para você: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque quando eu tive sede, tu me deste de beber, quando eu tive fome, tu me deste de comer, quando eu estava nu, tu me vestiu, quando eu estava preso, tu me visitastes, quando eu estava doente, me visitou também. E aí perguntamos: mas quando nós fizemos isso, Jesus, para ti? Nunca fiz isso para você. E Ele vai dizer: quando você fez para um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Por isso, graças eu dou, te galardoadei. Acho que é assim essa palavra. Terá recompensa vinda diretamente das mãos do Senhor Jesus. Principalmente quando fazemos para alguém que é necessitado. Principalmente quando abdicamos de algo na nossa vida para ajudar o próximo. Nós não estamos ajudando a um vizinho, a um primo, a um irmão, a um amigo, a uma pessoa que precisa na rua, mas você está ajudando a Jesus. Tem uma palavra na Bíblia que vai falar que muitas das vezes, eu não lembro aonde está, nós ajudamos a anjos, Muitas das vezes Deus pode fazer com que anjos apareçam nas nossas vidas para ver a nossa reação, o que vamos fazer numa determinada situação. Eu me surpreendi quando eu vi esse versículo já no Novo Testamento. Então, neste dia, nós possamos saber que Deus é presente na nossa vida. Deus, Ele fala no nosso coração. Eu estava hoje ministrando numa plataforma e quando eu desliguei, era para me ter cumprido 2 horas, mas eu desliguei com 1 hora. Quando eu desliguei, o Senhor falou no meu coração: vai para aquela outra plataforma e ministra esta palavra, semeia lá. E assim eu fiz. Fui lá, obedeci à voz do Senhor, ministrei a palavra e pessoas precisavam ouvir aquela palavra. Pessoas precisavam ouvir aquela palavra. Por isso, se hoje tu ouves a voz do teu Senhor, não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. O Senhor fala de várias formas. O Senhor fala através da palavra. O Senhor fala através de sonhos. O Senhor usa pessoas para falar com você. Usa pessoas que você nem imagina que chega perto de você e você tem a confirmação do Senhor. O Senhor me usa neste dia, nesta noite, para falar com você, para te dizer que não temas, não temas, não temas. Mesmo que você ande por um vale escuro, o Senhor segura pela tua mão. O Senhor não nos livra de passar por situações difíceis, mas eu creio que nas situações mais difíceis, onde pensamos que não vamos resistir, eu creio que nós só resistimos porque temos Deus na nossa vida.
tantas pessoas tiram suas vidas. Tantas pessoas passam por situações que nem são tão grandes ao nosso ver e elas não resistem. Não resistem porque estão vazias. Não conseguiram preencher com a palavra de Deus, com Deus. Foram sufocadas. Existe a palavra de Deus, de Jesus, que diz que palavras são semeadas no meio de espinho, no meio de pedras. E algumas pessoas estão tão atarefadas, com tantas preocupações, que ficam dispersas da palavra de Deus, se sufocam com as coisas, se sufocam com aquilo que tem que fazer, se sufocam com aquilo que tem que cumprir, se sufocam com aquilo que tem que pagar. E esquecem que Deus está com eles, porque tudo é Deus quem dá. Não pense que o que você precisa e necessita vem da mão de ninguém, vem da mão do homem, vem do teu trabalho. Não vem. Aquilo que você precisa vem de Deus. Por isso que existe a palavra: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É para buscar primeiramente a Deus, buscar primeiramente as coisas de Deus, buscar primeiramente a oração, entregar primeiramente para Deus, porque é Ele que move todas as coisas. Até o diabo está sujeito a Deus. Se Deus disser sim para ele, ele faz. Se Deus disser não, não toca, ele não chega perto. Não há nada que não seja sujeito à mão de Deus. Por isso que nós possamos entregar tudo na nossa vida, na mão de Deus, no poder de Deus, porque é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem dá a vida. Ninguém pode dar a vida. Alguém pode não poder engravidar, pode se submeter a qualquer método científico, mas se Deus lá de cima não disser, eu dou a vida, essa pessoa não tem. Não tem. Não existe quem possa dar a vida a ninguém. Assim como ninguém tira a vida de ninguém se Deus não permitir. Eu posso decidir hoje, por minha conta própria, acabar com a minha vida. Mas se Deus lá de cima enviar um anjo e segurar a minha mão, eu não tiro. Por quê? Porque Ele não permitiu. Por que Ele faz isso com algumas pessoas? Porque Ele tem propósito. Ele conhece o coração. Ele sabe que aquela pessoa ia ser útil aqui. Ele sabe da vida daquela pessoa. Por isso, se hoje você aqui ouviu a voz do teu Deus, não esqueça, Ele está contigo. Ele nunca vai te desamparar. Nunca Deus vai te desamparar. Por mais difícil que esteja a situação do teu dia, por mais difícil que esteja a situação do teu trabalho, por mais difícil que esteja a situação dentro da sua casa, por mais difícil que esteja a situação na sua saúde, Deus não vai te desamparar. Deus vai ficar com você do seu lado até o último dia da tua vida aqui na terra, se assim você disse a Deus que a tua vida é dele, se assim você entregou os seus caminhos para Ele, se assim você disse ao Senhor Jesus que aceita a vontade dele na tua vida. Será que você fez isso? Será que você entregou sua vida para Ele verdadeiramente? Irmãos, eu vivi muito tempo disperso da vontade de Deus. Eu passei muito tempo dentro de uma igreja, mas longe de Deus. Longe dos propósitos de Deus, longe daquilo que Deus tinha para minha vida, só por causa de uma simples palavra que eu não disse. Faça de mim a tua vontade e o teu querer. Eis-me aqui. A partir do momento em que eu fiz isso, num momento bem difícil da minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. E eu não estou falando de mudança de vida financeira.
mas mudança de vida espiritual. Se hoje eu estou aqui falando com vocês é porque eu tive uma mudança espiritual. Algo mudou dentro de mim. O Espírito Santo veio, me encheu, me capacitou, me deu sabedoria, me instruiu com a palavra, me fez entender da palavra de Deus, me fez caminhar um caminho que por muitas das vezes eu não entendi, mas que o Senhor estava segurando na minha mão. Me fez passar por momentos dolorosos em que eu precisava aprender muita coisa, que eu precisava testemunhar muita coisa lá na frente. E não existe um servo de Deus que não passe por momentos difíceis, porque precisa gerar testemunho. Tem que gerar testemunho de vida, para que outras pessoas possam ser alcançadas e veja Deus na sua vida. Por isso, não se iluda. Vai passar por momentos difíceis. Mas eu vivi por muito tempo entrando dentro de uma igreja e saindo de dentro de uma igreja, com a Bíblia na mão, e quando eu chegava eu guardava ela. Eu não sabia nada da palavra de Deus, nem do Novo Testamento. Eu não sabia. Só abria a Bíblia quando mandavam abrir no culto. Lia aquele versículo, escutava, muitas das vezes nem prestava atenção no que estava sendo ministrado ali, pensando no que eu ia fazer depois, pensando nas minhas dificuldades. E ali eu passava a semana toda lutando e pedindo a Deus. Mas eu não queria a bênção, mas eu não queria saber do abençoador. Eu não queria saber o que o Senhor tinha para a minha vida. Eu não queria saber dele. E quantas pessoas estão desse jeito? Estão desse jeito vivendo. Não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano. Foram anos da minha vida desse jeito. De 2010 a 2018. 8 anos. Desse jeito. Até que eu cheguei a uma situação na minha vida em que eu estava em depressão, com tanta dificuldade, passando por tantas lutas, e eu dizia: Senhor, por quê? E Deus lá de cima: por quê, minha filha? Eu estou com você o tempo todo, mas você não pergunta o que eu quero de você, o que eu preciso que você faça para mim. Você só quer as coisas para você, mas você não quer saber o que eu tenho para você. Você quer o que você quer. Mas a vida com Deus não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. Porque até Jesus, sabendo que Ele ia passar, Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua. Eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero fazer aquela faculdade, mas Senhor, é a tua vontade? Será que eu vou dar glória para ti neste lugar? Será que pessoas vão ser alcançadas através da minha vida neste lugar? Primeiramente, você tem que entregar os teus planos para Deus, para saber se é essa a vontade que o Senhor tem. Porque senão é como dar murro em ponta de faca. Você só vai se machucar nos lugares que você quer ir, quando não é da vontade do Senhor. E quando eu passei por aquela dificuldade naquele ano, eu não tinha mais sentido de vida. E eu olhei ao meu redor e eu via pessoas servindo a Deus, do modo delas. Cada uma servindo a Deus, e eu me via como uma pessoa, um servo inútil, que eu não servia para nada. Eu não entendia da palavra. Eu tinha muita fé, eu sempre orei. Isso eu não posso negar. Sempre orei, até quando eu não tinha entregado a minha vida para Deus ainda, não tinha me batizado, eu sempre orei. Mas eu disse ao Senhor que eu não servia para nada mais aqui na terra. E eu disse ao Senhor: se não for para me fazer algo para ti aqui nesta terra, eu não quero mais viver. Pode tirar a minha vida. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida, mas eu dava permissão para Ele tirar. Colocar alguma doença. Eu falei tanta besteira naquela noite, que eu acredito que Deus tapou os ouvidos para muita coisa. Coloque alguma coisa em mim, tire a minha vida. Na mesma hora eu dizia: meu Deus, mas se minha vida foi ceifada hoje, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o céu?
E aí já me batia aquele medo. E a partir daquela noite que eu fiz essa oração, que eu conversei com Deus, eu disse a Deus que se não fosse para servir a Ele aqui nesta terra, eu não queria mais viver. E o Senhor escutou. Porque a partir daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. A partir daquela primeira semana, eu comecei a querer saber da palavra de Deus. E eu baixei um aplicativo no meu celular da Bíblia que eu não tinha, coloquei um fone de ouvido e fiquei o tempo todo ouvindo da palavra de Deus, o Novo Testamento. E já em Mateus, em Marcos e Lucas eu já aprendi muita coisa eu mudei na minha vida com os ensinamentos de Jesus. Eu me espantei com tanta coisa que tinha na Bíblia que eu não tinha conhecimento. Em 8 anos eu ia para a igreja e não sabia. Porque tem muitos lugares que eles só ensinam o que querem ensinar. Só ensinam a bênção, a bênção, a bênção. Mas não ensina correção, não ensina aquilo que Deus, Ele tenta nos corrigir para o nosso próprio bem. Então, quando eu passei a entender da palavra de Deus, eu mesma fui mudando através do Espírito Santo que fez morada na minha vida. E com tudo aquilo que eu ia aprendendo, tudo aquilo ficou aqui na minha mente. E eu já não precisava mais da palavra de Deus. Quando eu conversava com as pessoas, as palavras de Deus já saltavam da minha boca. Eu não sabia onde estava. Aquela palavra se encontra no livro tal, mas eu sabia da palavra. Se eu estava numa situação na minha vida, eu sabia o que era certo e o que era errado por conta que eu lembrava da palavra. E Jesus já disse na palavra, dizendo isso, que ninguém vai precisar ensinar mais a você, porque é Ele quem vai ensinar, a palavra dele vai estar dentro de nós. E é isso que muitas das vezes falta na nossa vida, é a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por um momento difícil, nós lembramos da palavra de Deus. Ele próprio nos conforta e nos consola. Por quantas vezes eu estou em aflição na minha casa e o meu marido comprou um tempo desse, um mês atrás, um quadro onde está exatamente o Salmo 23. Quantas das vezes eu estou desesperada por alguma situação e o meu olho bate ali naquele quadro e eu lembro da palavra de Deus, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele disse que nada me faltará, é porque Ele vai suprir de alguma forma. Ele não vai deixar o seu ficar desamparado. Se Ele alimenta um passarinho que vive aí sem trabalhar, sem fazer praticamente nada, só embelezando o mundo, que dirá eu e você? Que dirá eu e você, e principalmente aqueles que fazem a obra do Senhor? Se você hoje ainda teme alguma coisa, teme que o Senhor possa não te sustentar de alguma forma, experimenta fazer a obra de Deus, experimenta servir a Deus, porque você não vai ter dúvida não, que Ele vai te suprir, que Ele vai te sustentar. Experimenta fazer a vontade de Deus, porque você não vai ter dúvida que Deus vai cuidar de você, que Deus vai te suprir, que Ele não vai te desamparar, nem a você, nem aos seus, nem a você e nem aos seus. Eu vou repetir, nem a você e nem aos seus, Deus não vai desamparar. Sabe por quê? Porque você é útil aqui nesta terra. Você é útil para Deus. Você não é qualquer um. Você é empregado de Deus. Você sabe o que é ser empregado de Deus? Do Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata? Eu acho que tem gente aqui que não entendeu ainda o que é ser empregado de Deus. Muito mais do que empregado é ser filho de Deus. Um filho que obedece o seu pai, que diz, eis-me aqui, que eu vou fazer o que o Senhor quiser.
Ouça aqui, você que é pai e mãe. Um filho que chega para você e diz assim: mãe, peça o que você quiser que eu vou fazer. A hora que você quiser eu vou fazer. Se é para sair de madrugada, para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se é para pegar a tua palavra mesmo com sono, eu vou fazer. É para não deixar de andar com tal pessoa porque você está pedindo, eu vou fazer. O que é que um pai e uma mãe não faz por um filho desse? Me diga aí. Me diga aí. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Deus, ele faz tudo até para quem vira as costas dele. Ele tem misericórdia. Quanto mais para um que faz tudo por amor a ele. Tudo para agradar a ele. Só lembrando, no mundo teremos aflições, mas nunca devemos esquecer que Jesus está conosco. Quando ele faz tudo dentro do propósito que ele tem na minha vida e na tua. Porque todos nós temos um caminho a trilhar. Temos uma data para chegar, uma data para parar, uma data para partir. Tem tempo para tudo. Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para abraçar, tempo para se afastar. Mas o Senhor sempre estará comigo e com você. Amém? Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês neste dia. Se tem alguém aqui que porventura ainda não aceitou a Jesus, que não caminha com Jesus, que ainda está em dúvida, ainda está em cima do muro, esta é uma oportunidade que o Senhor tem, assim como eu coloquei o título dessa live. Deus marcou um encontro com você. Se por acaso existe alguém nessa situação, essa live vai ficar salva se tiver alguém que vai assistir depois, que está nessa situação. Não perca mais tempo. Jesus está voltando. Com Ele nas suas mãos vem recompensa para dar àqueles que ouviram a voz dele e obedeceram. Ainda dá tempo. Jesus está voltando, mas ainda dá tempo. Amém, irmão? Se tiver alguém aqui nessa situação que queira aceitar a Jesus neste momento, que queira a partir de hoje seguir o caminho com Jesus, procurar um lugar para comer da palavra, um lugar para congregar, para ter pessoas que possam lhe instruir e aconselhar na sua caminhada, porque não devemos seguir sozinhos, devemos sempre estar com os irmãos, assim como vocês estão comigo hoje, aqui neste momento, que gostam de ouvir da palavra de Deus. Nós devemos também estar num lugar para adorar a Deus, porque Ele gosta disso. Isso é um sacrifício para muitos, sabia? Para muitos é um sacrifício sair do conforto da sua casa e ir para uma igreja. Mas para Deus esse sacrifício é valioso. Ele sabe que é importante para você, que você abdicou dos seus afazeres, daquilo que você queria fazer para ir adorar a Ele. E em Hebreus está dizendo, não deixe de congregar, principalmente quando veres que o tempo está chegando, que o tempo das dores do Apocalipse está chegando, que nós sabemos que está chegando. Profecias já estão sendo cumpridas, Israel já está passando por uma dor e Jesus está às portas. Principalmente quando veres que o tempo está chegando, é para nós estarmos reunidos. O Senhor sabe por que pediu isso. Ele sabe o que vai acontecer. Nos dias da tribulação, Ele sabe o que vai acontecer e Ele pediu para estarmos reunidos como igreja. Amém? Amém, Fabiola. Glória a Deus. Chegou há pouco tempo do culto. Amém. Amém, irmãos? Eu quero estar orando por vocês agora para estar finalizando.
Paz do Senhor Juarez. Paz do Senhor Lúcia, Fabiana, Antônio, Ailde. Tô vendo agora a sua mensagem, Fabiola, do seu esposo. Glória a Deus que ele morreu em Cristo. Então ele está bem, ele está com Deus. Agora ele está descansando, ele está melhor do que a gente. Pode ter certeza. Paz do Senhor, Rosilda. Glória a Deus. Vamos orar para finalizar. Paz do Senhor, Davi Rodrigues. Bom início de madrugada também. Amanhã eu levanto cedo para colocar minha filha para a escola. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu entrego todos aqui que estão neste momento, ouvindo da Tua palavra, da Tua santa palavra. Entrego nas Tuas mãos, Senhor. Toma conta deles, cuida deles, Senhor, protege-os, livra de todo mal, livra de toda seta maligna, Senhor, de toda doença. Senhor, protege-os, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Guia por caminhos de águas tranquilas, Senhor. Que por onde eles passem, mesmo que haja dificuldades, eles possam enxergar o Teu cuidado. Eles possam sentir que eles são diferentes. Que o Senhor cuida deles, que o Senhor provê. Que no meio de tantos, o Senhor faz o destacar, porque eles são filhos amados Teus, Senhor. Muitos neste momento estão buscando outras coisas, outros prazeres, mas eles estão aqui, Pai, ouvindo da Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, guarda-os, protege e livra de todo o mal. Livra eles, a casa deles, o trabalho deles, Senhor. Faz-os prosperar, Senhor, em meio à perseguição, em meio à tribulação, Pai, em meio à falta de muitos, mas o Senhor faz prosperar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço por esta oportunidade que tem me dado, Senhor, de levar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vou estar finalizando agora. Que vocês possam ficar com a paz do Senhor Jesus, tenham uma boa noite de sono, possam dormir tranquilos, sabendo que o Senhor é o pastor de vocês e não vai deixar que falte nada. Boa noite. Até a próxima oportunidade.